agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor, né? Nosso foco é o Senhor, nosso Deus. Vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração, pedir que o irmão Salles nos eleve a Deus nesta oração. Levanta a mão, irmão Salles, aí para ela ver o Senhor. Levanta a mão, irmão Salles aí. Isso. Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos e bendizer o Teu santo nome. Amém. Senhor, abençoa, Senhor, a cada pessoa aqui, Senhor, presente, Senhor, que elas continuem sentindo desejo, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto que irá se iniciar, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, toque em nossos corações, Senhor, que a mensagem venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Abençoa todos os trabalhos que hão de se seguir nesse dia, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente, Senhor, o pastor, a sua família, o seu ministério, Senhor. Que tudo o que façamos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço e agradeço, Senhor, com perdão dos meus pecados. E é por isso que eu oro, Senhor, agradecidamente, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, nós vamos cantar o hino de número 325. Apenas para comunicar mais uma vez aos irmãos, o pastor Manuel já está definitivo lá, ainda não tomou posse oficial, mas a igreja lá resolveu começar a trabalhar conforme a proposta dele, porque a igreja não tinha escola dominical, tinha uma escola de estudo bíblico na sexta-feira, e ele propôs que se começasse, não é? E também deu uma reformulada lá na questão de música, tudo. A igreja quer começar certo com ele, foi o que ele disse para mim, não é? Então já está lá, louvado seja Deus, oremos inclusive por esse ministério que ele está assumindo. É uma igreja bem menor que a nossa, mas a igreja de Cristo. Vamos lá, 325 do cantor cristão. Nós cantamos o cantor cristão de forma sequencial, não é? Mas o hino tem a ver com o assunto, tanto o assunto da IBD quanto o assunto que vamos trazer agora pela manhã. Vamos lá, cantemos.
pular aí, nós nos viramos, né? Nos 30, não é? Vamos cantar o hino oficial? O hino oficial, vou dar o número para vocês aí que nos acompanham, 420 do HCC. Podem se assentar? 420 do HCC. Ele é uma oração, não é? Testemunho, uma oração. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, versículo 8. Vamos, nesse momento, dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. O irmão que fez através do Pix, quer trazer, pode trazer, anota, Pix, põe dentro do envelope, e o tesoureiro vai fazer o carimbo no seu envelope. Vamos lá. Deus abençoe, não é? Mas eu acho que de certa forma está errado, né? O senhor não conseguiu dedicar a sua oferta ao Senhor, porque Deus já abençoou, não é? Já está devolvendo, né? Aquilo que pertence ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Olha Atos aí, não é? Olha Atos aí. E a gente vai até continuar a EBD aqui, tá? Não peguei nada da lição, mas de certa forma é uma continuidade, está dentro do contexto, digamos assim, da Escola Bíblica Dominical. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, dois versículos, que é o 9 e o 10. Atos 18, 9 e 10. Sem querer atrapalhar os irmãos, vamos ficar em pé mais um pouquinho para ler a palavra juntos. Muito bem, Atos 18, 9 e 10. Se tiver um visitante do teu lado, oferece a Bíblia, aponta com o dedo ali onde está, não é? Vamos lá? Atos 18, 9 e 10. Quero ver todo mundo lendo aí, bem bonito, hein? Vamos lá, leiamos. 8. Eu falei 8, é 18, 9 e 10, tá? De vez em quando eu erro. Não erro muito não, meu irmão. Tá? 18, 9 e 10. Vamos ler, leiamos. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales,
porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra lida, e o Senhor sabe quem nós somos. Reconhecemos, ó Deus, eu reconheço minha fragilidade, minha fraqueza, e se o Senhor não abençoar, não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso muito do Senhor. Cada irmão aqui precisa muito do Senhor, a igreja precisa muito do Senhor. Se o Senhor não tiver piedade de nós, eu sei que o Senhor tem, e somos nós mesmos que temos grande dificuldade em compreender a Tua perfeita vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Traga um despertamento para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de cada um. Nós precisamos muito desse despertar do Senhor, esse avivamento do Senhor. Nós oramos, pedindo isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero sentar-se, meus irmãos. Aqui Paulo estava em Corinto, uma cidade corrupta. Todo mundo sabe que Corinto era uma cidade cosmopolita. Nós vimos na introdução do EBD falando sobre a cidade cosmopolita. Cosmopolita é uma cidade que tem gente de todo lugar do mundo. Cosmopolita. São Paulo é uma cidade cosmopolita. Nós temos gente aqui em São Paulo de todo lugar do mundo. Onde você vai tem gente, não é? Eu estava ouvindo alguém falar, estava comentando em casa, aliás meu filho comentando, que deu carona para alguém até o centro da cidade, vindo de algum lugar aí à noite, não é? Vindo de um trabalho da igreja, tá? À noite. E deixou alguém ali no centro, não vou falar o local mais exato para não. E ele falou assim: pai, eu tive a impressão que eu não estava em São Paulo, de tanta gente de fora que tinha ali naquele local. Eu dei carona para uma pessoa que mora na região, não é? Então São Paulo é uma cidade cosmopolita. Corinto era uma cidade cosmopolita porque era portuária. Era uma cidade envolvida em muitos pecados. Era uma cidade assim que tinha um povo muito sujo em relação ao pecado. Não que nós sejamos melhores, porque a palavra diz que todos pecaram, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas essa cidade ela era dominada pelos piores pecados da época. Era uma cidade portuária, onde vinha gente de todas as nações. Então, nesse local, Paulo teve uma visão das necessidades espirituais dela. Mas talvez Deus, pelo seu conhecimento do ser humano, do coração de Paulo, do coração daqueles que estavam com ele, percebeu que havia um certo temor. E eu pergunto, qual de nós não temos temor? Nós somos envolvidos em temores, temos medo, mas nós não podemos nos deixar dominar pelos medos, depender de Deus e avançar apesar dos nossos temores. Então, dentro desse contexto, Paulo teve uma visão do Senhor, e nessa visão, Deus disse para Paulo: não temas, fala e não te cales. Então, nós somos salvos para falar. Já vimos isso hoje na classe. Nós temos que proclamar o Evangelho, e de todas as formas, de todos os meios possíveis. Estava assistindo uma live ontem, e dentro desse contexto da live, uma pessoa que veio de uma denominação, era um líder máximo da denominação. Ele saiu de uma igreja bem tradicional na sua infância, foi para essa denominação, e depois de 33 anos nessa denominação, se não me engano, 33 anos, ele resolveu voltar para a sua origem, porque ele teve um sentimento do Senhor.
E diz que pela manhã, na sala, ele sentiu dentro dele: até quando você vai pregar um evangelho institucional em vez de pregar um evangelho bíblico? Sabe o que é o evangelho institucional, né? O evangelho institucional é o evangelho que uma denominação assume, que nem sempre é um evangelho puro e verdadeiro. É um evangelho meio misturado. E ele sentiu aquilo dele, a partir dali, daquele momento, ele resolveu pregar o evangelho bíblico verdadeiro dentro do cargo que ele tinha lá. E aí começou os problemas, né? Aí começaram os problemas, porque começaram a perceber que ele não estava dentro do evangelho institucional que lhe era imposto. E a partir daí ele antecipou e procurou uma igreja em que pregava o evangelho, digamos assim, bíblico. Então, irmãos, mesmo com todos os seus medos, ele disse que na mídia, tremendamente perseguido pela denominação, pessoas falando coisas que não existiam, tal, mas ele disse: eu estou firme, estou convicto do que eu estou fazendo, e eu quero, antes de mais nada, eu quero obedecer a Deus. Então, nós somos salvos para transmitir o evangelho, para falar o evangelho. É uma pena que com o tempo nós vamos nos esfriando, não é? E vamos até nos acomodando talvez a um evangelho institucional. É muito perigoso esse tipo de coisa. E às vezes nós vamos criando esse evangelho institucional, não é? Um evangelho de aparências, não é? Um evangelho não verdadeiro. E nós precisamos, como igreja, desse despertamento. Nós precisamos de um despertamento genuíno do Senhor. Nós precisamos despertar as nossas vidas para o Senhor. É interessante que eu estava vendo ontem uma biografia do George Miller, e alguém perguntou para ele assim: conta para nós o segredo do teu poder, o segredo da tua confiança em Deus, o segredo de a gente poder ver a tua fé, a tua caminhada, o teu testemunho. Ele disse: meu segredo é, eu oro algumas horas por dia, e quando eu estou executando as atividades do dia, eu estou em oração. Então era um homem que literalmente andava com Deus. Nós precisamos, todos nós precisamos abrir a nossa visão, despertar a nossa visão, não só para termos uma vida de mais oração, mas procurarmos andar mais com Deus. Eu preciso disso, você precisa disso. Então, dentro das nossas crises, dos nossos temores, eu creio que se nós procurarmos, poderemos ouvir Deus a nos falar. Assim como ele falou com o apóstolo Paulo, ele pode falar conosco também. Dentro de um ambiente de temor, dentro de um ambiente de ameaças, ele pôde ouvir a voz de Deus, e Deus dizendo assim: não temas, Paulo, não temas. Esse não temas aqui foi a captação de um ânimo celestial. Deus visitando o seu servo, encorajando ele, dizendo para ele: não temas, eu estou no comando. Não temas, eu estou no comando. Não somos nós que estamos no comando, não era Paulo que estava no comando. Deus dizendo para ele: não temas, eu estou no comando. Paulo, não temas, eu posso te dar segurança, eu estou com você. Ninguém vai poder fazer-te mal. Paulo, não temas as dificuldades que você vai enfrentar por testemunhar do evangelho. Você quer ver começar as dificuldades? É você começar a testemunhar do evangelho. É você começar a viver o evangelho. As dificuldades começam a vir porque o inferno começa a perceber que você está acordando. Quando eu digo você, estou dizendo em tese, eu também estou nessa, não é? Então, Deus dizendo para ele: Paulo, não temas, você vai enfrentar dificuldades nessa cidade. E realmente ele enfrentou. A igreja mais difícil para Paulo, que deu mais trabalho, foi a igreja de Corinto.
quanta calúnia ele enfrentou naquela igreja, quanto problema, quanto desafio à sua autoridade. Mas esse encontro pessoal com o Senhor marcou a sua vida e o levou a continuar firme. Aliás, alguns encontros ele teve, não é? Lembra lá no capítulo 9 de Atos, não é? Eu sou Jesus. Saulo, por que está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, a partir daquele momento ele pôde ter noção que na verdade ele não estava perseguindo pessoas. Bobagem quem pensa que está perseguindo pessoas, dando trabalho, talvez nas igrejas. Estou perseguindo. Quando a gente se volta contra a igreja, está se voltando contra Jesus. Porque a igreja é a presença manifesta de Deus. É Cristo se manifestando através da sua igreja. Então, Deus está dizendo para Paulo, não temas as dificuldades que você vai enfrentar. Deus também poderá manifestar-se a nós, através da sua palavra, através da pregação, através do estudo, ou também até através de uma visão, não é? Não precisamos temer as dificuldades de nossos dias. Quantas vezes diante das dificuldades nós desanimamos? Os crentes às vezes ficam desanimados. Nós ficamos desanimados. Tantas lutas, não é? Tantas dificuldades. Eu já contei para vocês uma história que eu contei como gracinha, mas não quero fazer gracinha não. O pastor, no momento da sua aposentadoria, disse, eu não vou dizer exatamente o que ele disse, porque se torna uma gracinha, não é? Ele dizendo, Deus, eu vou descansar, que eu estou cansado. Estou cansado de tanta luta, de tanta dificuldade. Não é? Nós somos às vezes levados a nos desanimarmos. Essa palavra de Deus para Paulo serve para nós nos levantarmos. Nos levantarmos dos nossos desânimos, nos levantarmos do nosso cansaço, nos levantarmos como igreja, renovarmos as nossas forças. Eu contei, não sei se foi domingo passado, se foi quarta-feira, a história de um pastor. Esse pastor é presbiteriano, não é? E ele é pastor de uma grande igreja, uma igreja bem tradicional. E isso aqui foi real, isso aconteceu, não é história. E ele estava muito cansado, muito chateado, muito desanimado, pensando em deixar o ministério. Não é? Devido a tanta dificuldade, nada dava certo na igreja, tudo que fazia não dava certo, e ele se sentiu assim cercado diante de tantos problemas e tantas dificuldades. E haveria um congresso internacional, e um membro da igreja chegou para ele e falou, pastor, está aqui, paga as suas passagens, está aqui as passagens aéreas, está pago o hotel, está tudo pago, e o senhor vai para esse congresso. Chegou o dia de viajar para o congresso, talvez acho que à noite, de manhã, a esposa, você não vai fazer as malas? Ele, não vou fazer as malas. Você não vai viajar? Você não vai ao congresso? Ele falou, não, eu não vou. Não adianta, eu estou desanimado, eu não quero mais saber, eu estou cansado de igreja, estou cansado de gente, estou cansado de desobediência, eu estou cansado. Eu não vou para esse congresso. Bom, a esposa, depois de muita luta, conseguiu levá-lo a decidir a ir. E felizmente ele foi. Chegando lá, as mensagens foram todas para ele, mensagens da palavra, porque só a palavra que aviva, só a palavra que dá vida. Jesus nos dá vida pela palavra. E chegando lá, ele teve um batismo de amor, de perdão, tão forte, teve uma visitação celestial, tão forte, o negócio foi tão forte, que ele voltou um homem transformado. Isso foi real, irmão, isso não é brincadeira. Voltou um homem transformado. E no domingo seguinte, pregando aquelas mesmas mensagenzinhas que a gente prega, né? No domingo, ele pregando e a igreja toda chorando. E a partir daí a igreja ganhou um novo ritmo. E essa igreja chegou a ter 18 mil membros. Eu acho que nós precisamos desse batismo.
Nós precisamos desse batismo de amor vindo do Senhor, para acabar com essas coisas que nós vamos criando. Nós vamos criando coisas nossas, coisas da nossa carne, coisas daquilo que a gente acha que está certo. A gente tem que achar certo aquilo que Cristo quer que seja a vontade dele nas nossas vidas. Não aquilo que a gente acha através de filosofia, não é? A gente tem que procurar essa comunhão com o Senhor e saber qual a vontade dele. E no caso aqui, Deus mostrou claramente o que ele queria de Paulo. Eu acho que seria interessante, um parênteses, nós precisamos desse batismo de amor. Outros chamam da outra terminologia, não importa. Nós precisamos ser renovados. A igreja precisa ser visitada hoje. Quando eu falo, estou falando em tese, a igreja brasileira, a igreja evangélica, estou falando de batista, não é? Os pastores estão precisando desse batismo. Esse batismo de amor. Amor pelo Senhor, amor pela sua palavra, amor pela igreja. Esse espírito de perdão entre os crentes. Nós estamos precisando disso. Isso só traz divisão, isso só traz separação, isso só traz ódio. Isso emperra o trabalho da igreja. A partir do momento que a igreja se transformou, ela começou a crescer. Não adianta nós queremos achar culpados. Não é questão de achar culpados. É questão de recebermos uma visita do Senhor para quebrantar os nossos corações. E foi dentro desse contexto que Deus falou com Paulo. Não temas as dificuldades. Não precisamos temer as dificuldades dos nossos dias. Deus está dizendo, não temas, Paulo, porque eu vou te proteger. Eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal. Não temas, Paulo. Não podemos temer nós, porque Deus está conosco. Não temamos, anunciamos o Senhor. Então a primeira palavra é, não temas. Há centenas de vezes essa palavra na Bíblia, não temas. Nós não precisamos temer. É só obedecermos o Senhor e seguir em frente. Ele vai direcionar. Mas precisamos acordar, precisamos levantar. Uma segunda palavra aqui é fale, não é? Fale. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte: longe, fale, estou contigo, trabalhando ao teu lado, colhendo os frutos. Fale e você vai obter sucesso muito maior do que tudo quanto vinhas esperando. É assim, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca. Está lá na palavra, abre a tua boca e eu vou encher a sua boca. É Deus pelo seu Espírito. Não é? Nós vimos aí hoje, né? Agora vou ficar citando a escola dominical, né? Pedro, ele não tinha condições de pregar aquele sermão. Pedro era um pescador, Pedro sabia, era apenas impulsivo, né? Pedro era impulsivo. No entanto, o Espírito Santo encheu o seu coração, ele se levantou. Deus está lá, literalmente diz que ele se levantou e pregou um sermão. Mas ele pregou um sermão que Deus queria que ele pregasse. E 3.000 pessoas se converteram. Fale, não temas. Fale de todas as maravilhas divinas. 2 Crônicas 16, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: contai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Não temas. Fale tudo que é reto. Salmo 37, versículo 30. Salmo 37, versículo 30. Fale de tudo que é reto. A boca do justo fala da sabedoria. A sua língua fala do que é reto. Tem o hino do cantor cristão que diz: sabeis falar de tudo que neste mundo há. A gente fala de tudo, não é? Até da vida dos outros. E o estribilho diz assim: irmãos, falemos do nosso Salvador. Está lá, o estribilho do hino dá ênfase.
Falemos do nosso Salvador. Por que não contar o que Jesus fez nas nossas vidas? Não é? Então, não temas, Paulo, não temas, fale a verdade. Zacarias 8, versículo 16. Lá em Zacarias capítulo 8, versículo 16, a palavra diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Executai é fazer, não é? Executai verdade e paz nas vossas portas, é viver em paz. O Evangelho nos faz viver em paz conosco. O Evangelho nos faz viver em paz com o nosso próximo. Muito bem, meus irmãos. Não temas, ainda fale a verdade. Lá em Efésios capítulo 4, vamos lá para o Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 25. Ainda nos diz a palavra: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade. Não temas, Paulo, fale a tempo e fora de tempo. Mas ainda, Paulo, não temas, não te cales. Não te cales. Paulo, não temas, anuncia Jesus, como Pedro no dia de Pentecostes anunciou. Paulo, não temas, ore em todo o tempo. Paulo, não temas, louve a Deus, louve com cânticos, louve com salmos, louve com hinos. Muito bem. Mas a gente vai já partir para a conclusão. Nós vemos dentro do contexto geral bíblico exemplos de muitos que falaram e não se calaram, mesmo ante as mais fortes oposições. Vemos profetas que morreram por causa da palavra, morreram por causa da verdade. E se isso estiver no plano de Deus para a nossa vida, na verdade é um privilégio, não é? Assim, de bate pronto eu morrer, não é? Mas se estiver no plano de Deus, o próprio Espírito Santo nos dá a força para morrermos pela palavra. Os profetas falaram, os apóstolos não se calaram. O pecado invade o nosso país, o pecado invade as nossas igrejas. O mutismo de nossa parte pode levar as pedras a se clamarem. A gente pode ver isso, nós podemos ver isso lá em Lucas capítulo 19, versículo 40. A palavra nos diz lá: e respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Muitos estão conformados e calados. Não nos calemos, irmãos, mas falemos do amor de Deus, falemos da graça de Deus para aqueles que nos cercam. Nós falamos muito em viver. É necessário viver, sem dúvida, o Evangelho, mas é necessário falar também. Concluindo, fechamos com as seguintes palavras. Deus disse assim, no finalzinho, no versículo 11: pois tenho muito povo nessa cidade. Nessa cidade estão os necessitados da palavra. No local que nós vivemos estão os necessitados da palavra. Eu estava ouvindo o testemunho de um garoto que com 13 anos já tinha lido a Bíblia inteira. Já não se fazem mais garotos como antigamente, né? 13 anos o garoto tinha lido a Bíblia a vida inteira, tinha lido a Bíblia inteira, não é? Não, e lê a Bíblia a vida inteira, porque até hoje ele lê a Bíblia. Ele disse que ele é daquele tempo em que ele trabalhava com o pai, ele ajudava o pai, e ele era, de certa forma, office boy do pai. E ele ia todo dia no banco, ia pagar conta, não é? Hoje fala boleto, antigamente era duplicata, ia pagar as duplicatas. Eu sou do tempo das duplicatas, pagava duplicata no banco. Então ele ia pagar as duplicatas, ia fazer depósito, enfim, não é? E ele sentiu no coração o desejo de escrever um versículo bíblico.
Ele pegou a caneta com caixa lá, pegou um papel e escreveu um versículo. Olha só, eu ouvi da boca dele isso aí. Ele, ao sair, passou na mesa do gerente, um senhor de gravata, muito bem vestido. Ele falou assim: o senhor leia isso aqui, mas não deixe de ler isso aqui hoje. Versículo escrito à mão. E daqui a pouco ele está indo meio devagar e o gerente correndo atrás dele, chorando em prantos, dizendo: como é que você sabia o que estava acontecendo comigo? Ele falou: eu não sabia de nada que estava acontecendo com o senhor. Esse escrito meu é um versículo da Bíblia que eu copiei e passei para o senhor. Ele falou: como é que eu posso saber mais? Aí ele falou: tem várias igrejas evangélicas nessa cidade. O senhor procure uma e o senhor vai conhecer mais sobre Deus. O senhor vai ouvir mais sobre a Bíblia, não é? E ele contando essa experiência. Então, irmãos, vale a pena a gente falar, vale a pena a gente testemunhar, porque Deus está conosco. Aí nessa cidade tem muita gente minha. Quem sabe nesse Jardim Peri tem muita gente do Senhor. Nessa capital de São Paulo tem muita gente do Senhor, não é? Que nós precisamos descobrir. Aqueles que dizem que a gente não precisa pregar porque Deus vai trazer. Não, a gente precisa pregar sim. A ordem é a gente falar, a ordem é nós pregarmos. Somente o nome de Jesus anunciado aos homens é que poderá mudar essa realidade que nós enfrentamos. Somente o Evangelho é que pode mudar a realidade miserável das vidas das pessoas. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é que pode trazer paz para o homem, paz para a humanidade. Somente o Evangelho, nada mais que o Evangelho. Queridos, Deus disse para Paulo, ou Jesus disse para Paulo: não temas. E nós vemos que Paulo não temeu. Precisamos ficar firmes, pegando carona neste não temas. Foi Jesus que disse para Paulo que ele não podia perder a consciência de que Deus estava com ele. E Deus disse: eu estou com você. Deus está conosco, apesar de nossa fraqueza, apesar de nosso sono, apesar da nossa indiferença. Nós continuamos sendo servos do Senhor. Não precisamos temer. Peçamos ao Senhor que nos desperte. E aonde estivermos, nós precisamos falar. Vemos lá em Atos, Samaria, Judeia e confins da terra. É o nosso dever pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos ajude. Eu quero dizer que eu estou dentro desse não temas, eu preciso desse avivamento do Senhor. Eu reconheço. Uma coisa é eu saber que eu preciso, reconhecer e buscar. Outra coisa é eu não ter consciência e não querer. Aí se torna um pecado consciente e voluntário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. E eu peço a vocês, me ajudem a clamar por um despertamento. Venham aos cultos de oração, vamos clamar ao Senhor. Oração quarta-feira, oração quinta-feira. Uma pena que nós ainda precisamos de algo muito importante, nos despertarmos para a oração. Nos despertarmos para a oração. Nada de TikTok na quarta-feira, não é? Nada de novela na quarta-feira, nada de jornal na quarta-feira. Culto de oração, 7h30, não é? Eu costumo brincar, não é? Nada de receita, não é? Assistir receita, quinta-feira, 9h da manhã. Vem aqui, eu tenho uma receita para você. Vem orar conosco, quinta-feira, 9h da manhã. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Vamos cantar? É o 329, né? Quantas bênçãos, né? É isso? Conta as bênçãos. E a devolução dessas bênçãos, vamos devolver ao Senhor. 329 do cantor cristão. Vamos cantar.
É a sequência do cantor cristão. Vamos lá. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Dois avisos rapidinho. Um é, domingo que vem, Caliane, vem fazer o aviso aqui do coro, vai. Ela que é a autora da arte. Toma aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. A linda igreja. Então, domingo que vem, domingo de Páscoa, não é gostoso? Ressurreição do nosso Jesus Salvador. Então eu convido homens, mulheres, os adolescentes que quiserem participar conosco, a participar do nosso coral Vai Quem Quer. Todos estão convidados, tá bom? Nós vamos ensaiar no próprio domingo às 18 horas e aí no culto a gente já faz a nossa homenagem ao nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Só uma prévia aqui. Quem vai estar aqui 18 horas domingo que vem? Ó, eu também estou levantando a mão. Isso! Espero que outros se convertam, hein? Ok? Vamos se converter, pessoal. Domingo, 18 horas aqui. Ah, eu não sei cantar. Abre a boca, né? Faz mímica, não tem problema não, tá? E outro aviso, depois do culto temos uma rápida reunião com a diretoria. Eu peço aos irmãos que subam aqui para a galeria, vamos fazer essa reunião, tá bom? Vamos orar nesse instante? Se você quiser se ajoelhar, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Nós precisamos muito de um avivamento, muito. Nós precisamos muito de um batismo de amor. Nós precisamos muito desse batismo, dessa transformação. Ok? Vamos lá.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor e nós não somos nada, Pai. Quero dizer para o Senhor que sem o Senhor na nossa vida, sem o Teu Espírito na nossa vida, nós não somos nada, Pai. Nós não chegaremos a lugar nenhum. E nesse instante, diante da presença do Senhor, eu coloco diante da presença do Senhor minhas fraquezas, meus pecados. Coloco cada irmão aqui na presença do Senhor, com suas fraquezas, com seus pecados. E suplicamos ao Senhor que com Teu Espírito de amor venha sobre nós e derreta, Senhor, o gelo de nossos corações. Retira, Senhor, a incredulidade dos nossos corações. Retira a falta de fé. Retira, Senhor, o desânimo. Senhor, nos abrace com os braços do Senhor. Nos proteja, Senhor. Nós precisamos muito dessa ajuda, desse poder do Senhor. Santifica nossas vidas, Pai. Santifica nossas mentes, Pai. Santifica nossa boca. Santifica nossos corações. Santifica nossas mãos. Santifica nossos pés. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados. Renova o nosso ânimo. Renova, Senhor, a nossa força. Ajuda-nos, ó Pai, a refletirmos nesse dia sobre a Tua palavra. Faça-nos, ó Deus, voltarmos todos nós para o primeiro amor. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa achar guarida plena em nossos corações e em nossas vidas. Ajuda-nos a falar, ajuda-nos a anunciarmos em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe neste dia.